Oh, glória a Deus! Deus cuida do seu povo, livra até de praga que Deus quer colocar na cidade, para de mão forte defender o povo e eles saberem que Deus é Deus fiel. Deus livra. Continuou a praga ali no Egito? Continuou. Deus livrou o seu povo? Livrou. Você vai ver. Separou onde que eles moravam e a praga não chegou lá. O faraó foi até investigar para ver se realmente o Deus que ele falou que não conhecia, que realmente não conhecia, tinha feito isso. Vamos ver? E além disso, os magos entendidos de Faraó ainda falou: esse aí teve uma mão forte. É o Deus verdadeiro deles que fizeram isso. Oh, glória! Capítulo 8 de Êxodo. Depois disso, o Senhor a Moisés entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E, se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus formos, e às tuas amassadeiras, forno e amassadeira. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Deu ordem para Deus. Então, os magos fizeram os mesmos com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Por que ele tinha que rogar ao Senhor e não rogou os magos que também fizeram encantamento? Porque lá eles tinham também, por causa das cheias dos rios, dava muita rã. Então os feitiços deles só podia fazer com que a rã ultrapassasse aquele rio. Mas no quarto, na casa, só Deus podia fazer. Então ele já estava sabendo que quem fez esse negócio era Deus, e quem podia sair era Deus. Por que ele não chamou os magos para tirar? Do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fique no rio? E eles disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Oh! Então saiu Moisés, Arão e Faraó, e Moisés chamou o Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. E vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Esse aqui foi Deus que fazia Faraó endurecer o coração. Sabe por quê? Porque para Faraó conhecer as maravilhas que Deus era e fazia. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estenda a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens, no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos
fizeram também assim como seus encantamentos para produzir piolhos, mas eu amo esse mas não puderam, e havia piolho nos homens e no gado. Eles faziam, gente, até os magos, entendidos, feiticeiros, aqueles que só tem um limite, só vai até naquele limite, porque Deus permite, mas Deus não deixa eles avançar no oculto dos meninos. Então disseram os magos, presta atenção, olha aí. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus com D maiúsculo. Não é o Deus com D minúsculo, os deuses dele. Ele estava já começando a glorificar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Sabe o que aconteceu? Endureceu o coração de Faraó. Por quê? Deus já viu que já estava começando ali. Eles reconheceram, os magos, entendidos, feiticeiros lá do reino já estavam compreendendo que quem estava fazendo aquilo era Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. Gente, presta atenção, Deus sabe de tudo. Sabe os passos de Faraó, você está vendo aí. Fica assim. E diz-lhe: assim diz o Senhor, que ele falou aqui, ó, eis que ele sairá às águas. E diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os seus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos seus egípcios se encherão desse enxame. Ele falou as casas dos seus egípcios. Ele falou aqui a casa dos hebreus? Não, dos egípcios. Se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen. Quem morava na terra de Gósen? Lá em Êxodo 37, mais pro finalzinho lá 40 e poucos, que Deus falou assim, ó, coloca, o meu povo vai ficar na terra de Gósen. E aí José foi instruiu os irmãos dele, o pai, para falar com o Faraó. Eles mexiam com gado e ovelha e tinha que ficar lá na terra de Gósen. Deus separou essa terra para eles. Então aqui, ó, naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu, o Senhor, eu sou o Senhor no meio desta terra. Deus escolheu a terra, separou eles, também livrou da praga. Você duvida? Eu, porém, porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este o sinal. E o Senhor fez assim. Fizeram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos do Egito lá, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai o vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios, e eis que sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos. Não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto. Ele ainda queria falar, não, faça isso, fiz isso, Deus me mandou. Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: deixa-vos ir, para que sacrifiques ao Senhor vosso Deus no deserto, somente indo, não vades longe, orai também por mim. Até parece. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, e esses enxames de moscas se retirem. Amanhã
de Faraó, dos seus servos e dos seus povos, somente que Faraó não mais engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E ele foi ao Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou um só. Mas endureceu o Faraó ainda, esta vez seu coração, e não deixou ir o povo, porque Deus estava endurecendo o coração de Faraó. Porque quando Deus quer abrir o coração, ele abre, quando quer fechar ali, fecha. Oh, glória! Amanhã tem mais.